Olá, bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro do Êxodo. Pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 32 do livro do Êxodo, versículos de 1 até o versículo 35. São 35 versículos deste capítulo que nós vamos estudar hoje. Nós vimos no estudo passado sobre os artesãos, os operários do tabernáculo, os artesãos do santuário, e vimos também a questão do descanso do sábado, que voltou no tema do capítulo anterior. Hoje nós entraremos no assunto muito importante para a nossa reflexão de fé, para o conhecimento da Sagrada Escritura: a ruptura e a renovação da aliança, que começa neste capítulo 32, hoje, e vai se estender até o capítulo 35, versículo 3, tá? Então, a ruptura da aliança e a renovação da aliança começa hoje, com esse estudo que vamos iniciar no capítulo 32. Vamos estudar capítulo por capítulo, mas eu estou querendo dizer que ele se estende até o capítulo 35, versículo 3, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e vamos para a leitura desses 35 versículos, bem tranquilo, calmamente, para que a gente possa compreender depois o estudo que vamos fazer bloco por bloco, como estamos habituados, ok? Vamos para a leitura, então, do capítulo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Araão e disse-lhe: Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Araão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas, e os trouxeram a Araão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Araão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus, que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor.
o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as 2 tábuas da lei, que estavam escritas dos 2 lados, sobre uma e outra face. Eram obras de Deus, a Escritura de Deus. Eram obras de Deus e a Escritura nelas gravada era a Escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos a tábua e quebrou-as aos pés da montanha. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o e esmagou-o até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. Moisés disse a Araão: Que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado? Araão respondeu: Não se irrite o meu senhor. Tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-lhe: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse: Todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E mo entregaram. Joguei-o ao fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Araão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo-o assim à zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa. Passai e repassai através do acampamento, de uma porta à outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens
morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse: consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor, talvez obtenha o perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse: ó, esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado. Senão apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti. Mas no dia de minha visita, eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Araão a fabricar o bezerro. Daí a leitura, do início, podemos dizer assim, da ruptura da aliança e também da renovação da aliança. Então, esta passagem do capítulo 32 é a tão conhecida por nós e popularmente conhecida por nós como a passagem do bezerro de ouro, Então, vamos ver esse capítulo, Vamos entender este capítulo. Nós temos no versículos de 1 a 14 o bezerro de ouro, que nós conhecemos, ok? Aqui, em contraste com Êxodo 19, versículo 8, e Êxodo 24, versículo 3 e versículo 7, onde o povo promete fazer tudo o que o Senhor mandar, encontramos esse relato com a intenção. Encontramos esse relato com a intenção de salientar a infidelidade do povo à aliança. Vocês se lembram e podem voltar a recordar o que o povo disse lá no capítulo 19 e no capítulo 24 de Êxodo. Faremos tudo o que o Senhor mandar. Que belezinha. Só que não foi bem assim, Então aqui salienta a infidelidade do povo à aliança, tá bom? Continuando, o povo trata de desculpar este ato. Claro, todo pecado cometido tem uma desculpa. Nunca ou dificilmente a pessoa assume a culpa do pecado. Sempre é alguém que é o culpado, nunca é a pessoa, Eu pequei porque fulano fez pecar. O povo da Bíblia não é diferente, Então, o povo trata de desculpar esse ato, que genericamente se denomina apostasia. O que é uma apostasia? É renegar a fé. É renunciar à fé, renunciar a uma religião. Isso significa apostasia. É um grande pecado, tá? Com a ausência, então a desculpa deste ato, que genericamente chamamos de apostasia, com a ausência de Moisés. Moisés não está presente. E por não saber onde ele estava. Isso está no versículo 1, E eis que efetivamente, em Êxodo 24, é só voltar lá e recordar, 24, versículo 18, nos é dito que Moisés havia subido ao monte e permanecer ali 40 dias e 40 noites.
né? No capítulo 24, versículo 18, foi nos dito isso. Fica claro que o que é feito aqui é na ausência de Moisés, mas na presença e com o aval de Araão. Quem é Araão? É aquele escolhido por Deus, o sacerdote, o ungido. Foi ele que deu aval ao povo para fazer tudo isso. E foi ele próprio, com o ouro do povo, que fundiu este bezerro de ouro. Né? Tudo isso aconteceu na ausência de Moisés, mas com o aval de Araão, do sacerdote. Né? Para a gente ir entendendo o espírito deste capítulo. Né? Muito bem. Deram-se muitas interpretações a respeito dessa passagem, sem que se chegasse a uma unanimidade em relação ao seu significado. Portanto, o que mais nos interessa deste capítulo, né, é entender a passagem como o relato carregado de simbolismo. Tem muito simbolismo dentro deste capítulo. É bom que a gente entenda isso. No qual, através desse simbolismo, se busca demonstrar que já desde o início de Israel como povo, houve infidelidade e recusa em relação a Deus. Desde o início, tá? Então, é isso que todo esse simbolismo demonstra, que desde os primórdios em que Israel nasce como povo, há uma infidelidade, né, uma recusa em relação a Deus. Tá? Muito bem. A esse Deus que lhes havia dado a vida. Onde esse povo nasce como povo? Aos pés do Monte Sinai, nós vimos isso. Onde Israel nasce como povo, né? Aos pés do monte. E desde o início tem a infidelidade e a recusa a esse Deus que lhes deu a vida. Tá? A infidelidade implica sempre castigo. E as tentativas por parte de Deus de exterminá-los a todos, né? Sempre tem isso nos relatos bíblicos. Contudo, sempre houve um mediador, geralmente um profeta, neste caso aqui Moisés. Então, gente, sempre houve na história de fé, na história da religião, principalmente de todas as religiões e da religião israelita, da religião judaica e também nas outras religiões, na nossa cristã, sempre houve mediador entre Deus e o povo. Aqui, no caso, eram os profetas, neste caso, Moisés. Mas nunca o povo chegou por si só a Deus. Sempre teve um mediador, né? Então tem uma historinha aí que não bate muito quando a pessoa fala: eu falo diretamente com Deus. Eu confesso diretamente com Deus. Não é bem assim. Desde o início houve mediadores entre Deus e o povo, tá? Então é bom esclarecer isso porque está na Sagrada Escritura, né? Não podemos esquecer disso, ok? Sempre houve mediador, geralmente um profeta, neste caso Moisés. Cabe ao mediador também conseguir que Deus se arrependa de sua decisão. Para quê? Para dar passagem ao perdão e à acolhida amorosa dos infratores. Então, o mediador é aquele que aplaca, como diz aqui,
a ira de Deus em relação àquele que cometeu o pecado e também abre caminho para o perdão, né? E para a acolhida amorosa de quem cometeu o pecado, de quem foi o infrator. Versículo 14 deste capítulo, ok? Essa mesma dinâmica atravessa toda a história de Israel. Toda a história de Israel. E é à luz dela que podemos entender a mensagem dos profetas. Nesta dinâmica, nós podemos entender a mensagem dos profetas, tá? Ela nos ajuda a entender o impacto que produz essa passagem, relida e atualizada nos momentos mais difíceis da história do povo. Então veja bem, esta passagem é relida nos momentos mais difíceis do povo. Se faz a releitura e se atualiza no tempo essa leitura nos momentos cruciais, tá? Pensemos, por exemplo, na época do desterro, do ano de 587 a 534 a.C., do exílio que o povo viveu, né? Quando tudo se perdera. Foi um momento difícil para o povo de Israel. Quando tudo se perdera, inclusive quase mesmo chegou a se perder a própria fé no Senhor. De tão difícil que foi esse momento para o povo de Israel. Então imagine este momento, este contexto histórico, esta passagem sendo relida e atualizada para aquele momento do exílio, né? É assim que o povo de Israel fez, né? Quando eles chegaram quase a perder a própria fé diante de tamanho sofrimento que viveram, tamanha dificuldade, tamanha decepção, podemos dizer assim. Certamente, a releitura dessa passagem levou a um renascimento da fé. A releitura desta passagem, à luz do que se está passando, leva a um renascimento da fé, fortalece a fé, né? E também dá esperança de dias melhores, de situações melhores. É assim que o povo de Israel foi superando suas dificuldades, principalmente a época do desterro que eles viveram, né, do exílio. É em que esse Deus, comprometido com o povo desde os tempos da escravidão, que não os apagou da face da terra, em outras circunstâncias igualmente difíceis, agora e sempre que o povo reconhecer suas culpas, também não nos destruirá, nem abandonará. Quando, a partir do momento em que o povo reconhecer suas culpas, se arrepender do que fez e voltar para Deus de coração sincero, Deus também não vai destruir. Deus também não vai acabar com este povo. Tá? Nunca. Jamais. Né? Deus jamais vai destruir ou abandonar o povo. Assim, pois, pode-se constatar neste capítulo que Deus assume um compromisso com Israel, não porque seja o melhor de todos os povos. Israel não era melhor que todos os povos. E sim, precisamente porque é pecador. Isso mesmo. Deus assume um compromisso com esse povo, não porque eles são os bons, mas porque eles são um povo pecador. E é porque também o lugar teológico é também o lugar teológico da esperança divina.
Deus também tem esperança. Deus tem também uma esperança na mudança do povo, graças à sua justiça. Então Deus espera também neste povo. É o que chamamos aqui de é um lugar teológico, né, da esperança divina. Quando Deus perdoa, Ele também espera que o povo se converta, que o povo mude de vida, graças à sua justiça. Ok? Tudo bem até aqui? Versículos de 15 a 29, nós vimos o castigo na leitura. A ira do Senhor, aplacada por Moisés, se acende agora contra o próprio Moisés, que ao constatar a falta em que incorreu o povo, o seu povo, atira as tábuas da aliança e as quebra aos pés do monte. Então, no capítulo anterior, capítulo 31, versículo 18, termina dizendo que as tábuas, né, não podemos ler no sentido literal da palavra, mas é para dizer que as ordens contidas na tábua são ordens divinas. Tudo aquilo que está na tábua do testemunho ou dos 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então é algo sagrado. E Moisés se ira, Moisés se encoleriza com a situação quando ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas aos pés do monte. E agora? Né? Está no versículo 19 isso. Depois destrói também o bezerro de ouro e o incinera, fazendo o povo beber suas cinzas misturadas com água. De tamanha era a ira de Moisés. Versículo 20. O castigo é executado por aqueles que são fiéis a Moisés, tá? Os levitas, que ao que parece não se contaminaram com o culto prestado ao bezerro. Versículo 27 seguintes. É importante considerar o simbolismo das imagens que transmitem a ideia. Não se deve ler ou se deve tomar ao pé da letra o que nos narra a passagem. Nunca se interpretar isso aqui ao pé da letra, senão é fundamentalismo, ok? Porque se abandona, ao interpretar ao pé da letra, se abandona todo o valor simbólico que encerra, e porque, sobretudo, distorce a mensagem teológico-religiosa que teve em seu momento e que pode ter também hoje para nós. A fidelidade ao Deus da libertação e da vida exige uma recusa radical de tudo aquilo que se opõe ao plano divino. Ok? Então, a fidelidade ao Deus da libertação e da vida exige uma recusa radical de tudo aquilo que se opõe ao plano divino, tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus. Deve ser recusado, tá? Quando se procura outros deuses, outros projetos, caminha-se diretamente para a perdição, para o fracasso. É isso que esta passagem nos quer dizer. Dos versículos de 30 a 35, nós temos a intercessão de Moisés, o mediador. Né? Esses versículos permitiram numerosas interpretações à imaginação popular. Refletem uma maneira de pensar, uma crença do antigo Oriente Próximo, segundo a qual a divindade possuía um livro no qual estavam escritos os nomes dos seus seguidores. Né? Israel não é diferente. Israel não é alheio a esta crença, que a adapta à sua maneira de pensar. Lembrem-se, note-se, por exemplo, que
quando se fazia algum recenseamento em Israel, pagava-se um resgate, realizava-se um rito de expiação e os nomes dos listados ficavam gravados em tábuas. Qualquer um deles que fosse apagado das tábuas ou do livro ficava separado da comunidade, era excluído da comunidade. Na consequência, o que significa é estar definitivamente morto. O que significa estar definitivamente morto quando se está separado da comunidade. Ok? Aqui nesta passagem ainda não está elaborada a doutrina, não existe, portanto, um fundamento de doutrinas sobre a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é aquilo que nós chamamos de inferno. Aqui ainda não está elaborada esta doutrina, né? Todo o capítulo, que reflete diferentes fontes, ilustra a ideia teológica da renovação da aliança, cujos elementos da renovação da aliança são, primeiramente, o pecado, de maneira geral, a apostasia, a negação de Deus, renegar a fé. Segundo elemento, o castigo, a consequência pelo pecado cometido. Terceiro, o arrependimento. E quarto, a restauração, a reconciliação com Deus. Então, todo o capítulo reflete diferentes fontes e ilustra a ideia teológica da renovação da aliança através desses 4 elementos que nós vimos. O pecado, de maneira geral, a apostasia, o castigo, o arrependimento e a restauração. Ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse estudo e nós continuaremos no próximo estudo, o capítulo 33, que vai falar do perdão de Deus. Espero vocês e continuem divulgando, deixando um like no canal, se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações todas as vezes que o vídeo é postado de estudo. Um abraço a todos e até lá, o próximo encontro.